José Murilo, afinal, qual é o pecado original da República? Que tem a ver com um dos artigos, na realidade foi sugerido pela editora do livro. O tema central aí é vem tratando desde o especializado, desde formação das almas, que não tem muito a ver com a minha tese de doutorado, que foi bastante distinta disso, era o problema realmente da integração do povo no sistema político. Essa integração foi prometida pelos republicanos, era uma das reivindicações dos republicanos, que usavam a realidade como sinônimo república e democracia, sobretudo os teóricos republicanos, e na prática, sobretudo, gente como o senhor Jardim, principalmente o senhor Jardim, e que no episódio da proclamação da República isso não se deu. Não se deu, nem mesmo avisaram o senhor Jardim de que haveria o golpe que derrubou o Império. Quando se estabeleceu o que se chamou de República Oligárquica, em certo sentido, poderia chamar de República Patrícia também, que foi extremamente excludente em relação à participação popular. Na realidade, a participação popular já era pequena, participação no sentido de integração no sistema, isto é, participação sobretudo via eleitoral, de maneira que permitisse realmente a população interferir no governo do país. Isso aí desapareceu totalmente até 1930. E de 30 para cá é que começou a haver alguma incorporação, sobretudo a partir da década de 40. Então, nesse sentido, pecado original seria realmente esta ausência de povo na proclamação. A famosa frase citada do Aristídeos Lobo, o povo assistiu bestializado à proclamação, foi um fato, e isso, a meu ver, marcou muito o nosso sistema político até hoje, porque esta incorporação via eleitoral se deu apenas a partir da década de 40, quando se deu de uma maneira muito forte, muito rápida, mas também com um certo custo, porque essa invasão de povo, digamos, eleitoral a partir de 40, fez com que o próprio sistema representativo nosso não suportasse essa invasão. Levou ao primeiro golpe de 64, levou uma ditadura, e depois da ditadura nós estamos vendo que até hoje, embora haja agora a participação, mas digamos, o efeito concreto desta participação, que seria produzir políticas de alcance popular, ainda é precário, porque a representatividade está numa fase entre nós, não só entre nós, mas de realmente grande descrença, grande ceticismo em relação ao funcionamento desse sistema. Considerando participação política, participação eleitoral, como a questão do ideal republicano é visto pela sociedade brasileira, foi visto pela sociedade brasileira e é visto pela sociedade brasileira atualmente? República é uma palavra de sentido não muito preciso, e ela pelo menos é usada em vários sentidos por pessoas diferentes. Tradicionalmente, república, como era conhecida desde a Grécia, sobretudo desde Roma, e passando pelo filtro do Montesquieu e até hoje, ela se distinguia de outras formas de governo por, eu diria, algumas três coisas, quer dizer, uma espécie de autogoverno, embora não democrático, necessariamente democrático, porque Roma era um sistema republicano clássico, mas havia várias hierarquias sociais, mas havia voto, havia eleição, etc. As repúblicas italianas também não eram necessariamente democráticas, havia uma estratificação social. No entanto, era um governo, não era um governo de uma pessoa, não era um governo despótico, nem de uma aristocracia, era em geral uma participação muito maior. E, sobretudo, duas outras ideias, quer dizer, a ideia de liberdade, que está muito vinculada à República, e a ideia de bom governo.
A própria palavra, como a própria palavra indica, república, coisa pública, bom governo. Bom governo, isto é, um governo que tenha como objetivo principal realmente promover o bem público. É nesse sentido que eu tento utilizar a palavra república para distingui-la de democracia. Acho que há realmente uma confusão muito grande. Para mim, são duas coisas diferentes. Tanto que uma combinação, digamos assim, digo perfeita, mas a que melhor talvez atenda a tudo, né, no mundo moderno é uma república democrática ou uma democracia republicana. No caso do Brasil, eu diria que o movimento republicano enfatizou muito a ideia de autogoverno, mas autogoverno referido sobretudo à presença da monarquia, quer dizer, a presença de uma família a qual se concedia, né, o direito de governar o país. Então era sobretudo afastar e o país se governar por si mesmo. Agora, que país era esse que ia se governar por si mesmo? Aí entra a coisa da ausência de povo. E mesmo no lado monárquico, alguém como Rebouças, por exemplo, essas pessoas eram pessoas que viam este lado. O Silva Jardim, incluindo a palavra realmente democracia. Quer dizer, ele queria que a República fosse proclamada na rua, como se fosse uma Revolução Francesa. Mas não avisaram ele, exatamente por causa disso. Ele ia perturbar a proclamação, introduzindo o povo na proclamação. Isso, quer dizer, ela foi uma tarefa de militares, um golpe militar apoiado pela cúpula do Partido Republicano, sobretudo os paulistas e a cúpula do Rio de Janeiro também. E eu diria, então, voltando à essência da sua pergunta, república no sentido de valor, no sentido de preocupação com o bem público, etc., olha, basta olhar o que está acontecendo hoje para se chegar à conclusão de que ela não existe no Brasil, ela não existe. Você aponta nos dedos pessoas que tenham esse espírito republicano, isto é, essa ideia de serviço público. E aqui a grande exceção no Brasil, que eram os ETs, eram os positivistas ortodoxos, que até mesmo no governo, que em posições de poder, mantinham esta ideia de serviço público. Pelo resto, realmente é algo alheio no Brasil. E eu não vejo como o Brasil adquirir alguma característica republicana por este lado. Realmente a tradição nossa não é daí, ela é patrimonial, ela é clientelística, uma série de outras coisas, estatista, etc. Pelo lado de liberdade, nós fizemos, obviamente, progressos. Eu tenho uma tese que entre nós, os direitos que menos se desenvolveram neste período todo foram os direitos civis, que têm a ver com a liberdade civil. E, na prática, ela é ainda muito pouco garantida pelas nossas instituições, sobretudo se você leva em conta boa parte da população brasileira, que não tem garantia nenhuma, né, de seus direitos civis, não podem pagar advogados, estão sujeitas a arbítrios de polícia, etc. Que isso no Brasil é uma tradição, né? Quem está gente, seja detém poder, seja poder econômico, poder político, meu poder cultural, estavam totalmente acima da lei e sabiam disso e agiam de maneira absolutamente cínica. Nós temos exemplos agora que mesmo depois de começar a Operação Lava Jato, vários deles continuaram a praticar as mesmas roubalheiras. Quer dizer, realmente uma convicção de impunidade que não posso pensar em algo mais anti-republicano. Tem uma questão num dos artigos do seu livro que é bastante interessante, que você começa o artigo com uma questão quando você foi para um sítio em Seropédica, que era o policial, a noção do policial sociólogo. Tem tudo a ver, porque foi uma experiência muito simples. Eu possuía um sítio perto da Seropédica e um dia me pararam um carro, pediram que eu levasse uma senhora ao médico. No caminho me explicaram que a polícia tinha invadido o casebre dela,
por suspeita de que um dos filhos dela tinha roubado um galo do vizinho. Eu perguntei ao médico, e aí? O médico me disse, olha, ela sofre do coração, né? Ela está bem, mas ela poderia ter sofrido um ataque cardíaco. Eu fui falar depois, na volta, com o policial, no posto policial, polícia militar, expliquei a situação, ele falou, não, doutor, na realidade fui eu, com meu colega, que fomos à casa dessa senhora, mas não arrombamos a porta. Foi o meu peso sobre a porta que fez com que a porta se abrisse. Chegando lá dentro, conversamos com ela, ela nos disse que era crente. Não batemos, não fizemos nada, mas a denúncia era que o filho dela tinha roubado um galo e aquilo ali é ponto de macumba. Ele olhou para mim, eles são psicólogos muito agudos, ele olhou para mim, é branco, não tem mão calejada, tem todos os dentes. Né? Tem carro. Carro, tem todos os dentes, etc, etc. É doutor. Depois, não batemos porque ela era crente. E depois, aqui, lá há um centro de macumba. Então ela fez uma divisão tripartite da sociedade que tinha a ver com a maneira como o policial lidava com essas pessoas. Né? Quer dizer, o doutor, quer dizer, é a pessoa que está praticamente acima da lei, você não contesta, está acima da lei, tem privilégios, etc. O crente, os crentes têm fama de ser gente correta, de ser gente, né, que não bebe, não dança, etc, etc. O crente é o pobre honesto, que era aquela senhora que tem o direito de não apanhar sem ser julgado ou qualquer outra coisa. Então, tem um direito à dúvida. E, final, o macumbeiro, que está abaixo da lei. Ele não tem, para ele não tem garantia nenhuma. Eu me lembro da Bíblia, da história de São Paulo, né? Quando São Paulo foi preso, ele respondeu para quem nos prendia, eu sou cidadão romano. Ele era um cidadão romano. O que significava o quê? Isso era uma senha para dizer, olha, eu tenho meus direitos. Se alguém aqui diz para a polícia, eu sou um cidadão brasileiro, a polícia, não, você é uma peça, você é uma realmente não vai rir. Né? Quando a polícia usa a palavra cidadão, é quase que de uma maneira quase que negativa. Quase que negativa, quer dizer, pior ainda do que não usar a palavra negativa. A História é Feita de Gente é uma seção do seu último livro. Qual a importância dos estudos biográficos para compreender a história? É algo que meu trabalho chegou um pouco mais tarde. Minha tese de doutorado foi uma tese de praticamente história política, mas muito marcada pela ciência política e pela sociologia, que são disciplinas, se diz, nomotéticas, isto é, disciplinas que buscam interpretações gerais, que buscam formular teorias, e neste tipo de disciplina realmente o papel de indivíduos praticamente desaparece, que eles são incluídos, incorporados em comportamentos coletivos, portanto não aparece, realmente são praticamente inexistentes. Eu comecei a me preocupar mais com o comportamento de pessoas quando escrevi Os Bestializados em Formação das Almas. Eu próprio me surpreendi quando fui fazer a biografia de Pedro II, que em minha tese de doutorado é uma figura importantíssima, né? Que é o próprio imperador, o chefe do poder moderador e do poder executivo, tinha muito pouca coisa sobre a pessoa dele. E a partir desses outros estudos, comecei a realmente dar importância a comportamentos individuais que, e aqui para dizer a verdade, os próprios historiadores brasileiros, sobretudo essa geração profissional de historiadores profissionais, isto é, treinados em universidades, em cursos de história, tem uma visão também negativa em relação a biografias. Não há praticamente
biografia escrita por esses historiadores. Curiosamente, essa coleção em que eu escrevi Pedro II, por exemplo, tem uma de Boris Fausto, mas que também não é formado em história, vem na área de direito. Então há uma certa má vontade em relação, apesar de que há grandes historiadores, sobretudo franceses, ingleses, alemães, que fizeram grandes biografias. Eu creio que talvez o primeiro trabalho que eu fiz foi sobre os bordados de João Cândido. Foi a primeira vez que eu descobri bordados de João Cândido, e lá em São João del Rei. E aí, talvez com um pouquinho de influência do Geertz, Clifford Geertz, que você pegar um pequeno episódio, uma pessoa, um pequeno episódio, para a partir dali você desdobrar como instrumento de entendimento do conjunto da sociedade, eu acho que a partir dali é que eu passei a me convencer da importância disso. Quer dizer, um simples bordado de um marinheiro podia estar ali embutido várias coisas sobre a própria marinha, sobre a natureza, da participação, sobretudo dos subalternos na marinha. Eu, na época, não me dei conta, mas o bordado, obviamente, era uma derivação da marinha à vela. E não me lembrei, na época, de que os cangaceiros do Lampião também bordavam, e ele obrigava os cangaceiros a bordar. Quer dizer, a especificidade do ser humano, as diferenças, e o impacto que isso, em certos momentos, pode ter na sociedade. Seja como representando valores sociais, ou na área política, como é que com certos comportamentos, e o temperamento de certas pessoas, que depois ficou óbvio para mim que o próprio temperamento de Pedro II, quer dizer, se ele tivesse o temperamento do pai, o destino da monarquia seria outro, completamente. Mas por causa disso, por causa da educação dele, é que isso explica um pouco porque o Império caiu como caiu. E isto, o último episódio desta convicção foi nessa discussão sobre biografias autorizadas ou não autorizadas, que fui convocado ao Supremo para dar também uma opinião, numa consulta pública, em que expus um pouco essas ideias, dizendo que realmente a exigência de autorização de parentes para escrever biografia é uma catástrofe do ponto de vista da própria escrita da história. Você impede que pessoas independentes façam um trabalho sério e, com isso, avaliem com mais adequação a importância do papel daquelas pessoas na vida política, cultural, etc., do país. Por sorte, a decisão do Supremo foi realmente de garantir a biografia não autorizada. E, curiosamente, muitas das pessoas que estavam lutando contra a biografia não autorizada, inclusive pessoas famosas no mundo das artes, etc., ficam falando sobre liberdade depois. Eu não vou citar nomes aqui, mas ficam protestando com tudo que seja negação ou que seja restrição de liberdade, e naquele momento tomaram uma posição profundamente reacionária.